Bom, bora lá. Por que que quando a Selic sobe a inflação cai? Por que que quando a Selic cai a inflação sobe? Qual que é a relação da nossa taxa básica de juros, a Selic, com a nossa inflação? Algo que todo mundo comenta, mas ninguém explica o porquê. Então bora lá. Vamos lá. Todo país tem uma taxa básica de juros. A taxa básica de juros brasileira se chama taxa Selic. Então bora entender um pouquinho por que que quando a Selic sobe a inflação cai e vice-versa. A nossa Selic hoje, a taxa básica de juros do Brasil hoje, está em 13,75 ao ano. A taxa básica de juros de um país é o que vai definir os juros daquele país, a rentabilidade, a remuneração, o retorno, o preço do dinheiro daquele país. Então, quanto maior for a nossa taxa Selic, mais altos serão os juros bancários, por exemplo. Se você for pegar um dinheiro emprestado de um banco, os juros estarão elevados, estarão maiores se a Selic estiver maior. Quanto maior os juros de um empréstimo bancário, menos pessoas vão pegar dinheiro emprestado, porque o dinheiro vai estar caro, os juros vai estar muito alto. Menos pessoas pegando dinheiro emprestado, menos pessoas estarão consumindo, menos pessoas estarão abrindo negócios, investindo, abrindo empresa, contratando gente, menos pessoas empregadas, menos pessoas estarão comprando no supermercado, menos funcionários do supermercado, enfim. Então afeta diretamente o consumo. Quanto maior a Selic, maior é os juros do empréstimo. Quanto maior os juros do empréstimo, menos pessoas pegam dinheiro emprestado. E aí tem uma relação chamada oferta e demanda. Quanto menos pessoas comprando, o preço de tudo tende a cair. O porquê disso? Volta aqui para mim. Existe uma regra de definição de preço, que é a relação entre a oferta e a demanda de um ativo. Então vamos lá, supondo que você tem um apartamento para vender de R$500 mil. Você precisa muito vender esse apartamento, você precisa do recurso dele com urgência. Mas só que não tem oferta nenhuma. Ninguém está interessado em comprar o seu apartamento. O que você precisa fazer para conseguir vender esse apartamento? Automaticamente você vai precisar baixar o preço dele. Porque vendendo abaixo do valor de mercado, do quanto ele vale, pessoas começarão a olhar ele como uma oportunidade. Começará a surgir ofertas. Então, quanto menor a oferta, tende a baixar o preço. O inverso também. Você tem um apartamento de 500 mil e não está precisando vender. Só que você está tendo uma oferta muito grande. Muitas pessoas estão interessadas. O que você faz? Você pode subir o preço que você vende. Pronto, já que tem tanta gente, eu vou colocar 700 mil. Alguém vai pagar isso, porque tem muita gente interessada nele. Então, o que define o preço de algo é a relação entre a oferta e a demanda. Não é a avaliação de mercado, não é quanto você acha que vale. É a relação entre a oferta e a demanda. E isso é uma regra que não serve só para o atacado, serve para o varejo, para grandes produções, para pequenos itens. Então vamos voltar ali para o quadro. Então, quanto menor for o consumo, menos pessoas estarão comprando, menos pessoas comprando, o preço do mercado tende a baixar. E o inverso também é verdadeiro. Quanto menor a Selic, menor serão os juros daquele mercado. Juros barato, dinheiro barato, mais pessoas pegam dinheiro emprestado, têm acesso ao dinheiro, maior é o consumo, mais pessoas consumindo, o preço do mercado tende a subir. E é por isso que quanto maior for a Selic, menor a inflação, menor a Selic, maior a inflação. E isso, meus amigos, se chama política monetária. As ferramentas que o nosso país tem para aquecer ou esfriar a economia propositalmente. Por isso que uma taxa básica de juros é criada no país. A Selic foi criada em 1979, para controlar na época a nossa hiperinflação de 3.000%, que as coisas subiam de preço no decorrer do dia. Você ia ao mercado, o preço do arroz era um valor, você ia na parte da manhã. Você voltava depois do almoço, o comerciante já estava moldando o preço e aumentando o preço do arroz. Durante o dia o preço aumentava. Era uma inflação descontrolada. A Argentina hoje está vivendo uma inflação muito forte, de 100% no ano. A taxa básica de juros serve para isso, para aquecer ou esfriar a economia, para controlar a inflação. Quanto maior a taxa de juros de um país, pior é para esse país. Mais desaquecido ele fica, menos ele se desenvolve,
Por isso que as maiores economias do mundo têm uma taxa básica de juros quase zero. Os Estados Unidos, que é a primeira economia mundial, a número 1, tem a taxa básica de juros historicamente próximo de zero. Porque o dinheiro é barato, as pessoas conseguem investir, desenvolver a economia daquele país. Hoje os Estados Unidos está vivendo uma taxa básica de juros recorde, que é 5% ao ano. Então, taxa básica de juros não é boa para o país. A gente está vivendo uma taxa muito acima do que realmente precisaria estar, porque a gente vive uma inflação hoje próxima dos 4% a 5%. Então, não tem por que ter uma taxa próxima dos 14%. Taxa básica de juros alta, país desaquecido. Tá certo? Então, é por isso que quando a Selic sobe, a inflação cai e vice-versa. Quando você ouvir no jornal falando Selic, inflação, agora você entende o porquê que isso acontece.